Olá, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de História, nós vamos iniciar utilizando o nosso livro. Vamos abrir lá na página 24. Então, o título da nossa aula hoje será Quando o Brasil era de Portugal. Então, nós vamos ver que nós temos uma longa história aí do nosso passado, né? E uma história muito rica. Então, vamos relembrar aqui como foi esse período de colonização, né? Quando a gente fala assim, quando o Brasil era de Portugal. Então é toda aquela história lá que a gente vai relembrar. Vocês lembram que em língua portuguesa a gente leu aquele texto lá como tudo começou. Então, de uma forma mais ilustrada, de uma forma mais resumida, a professora contou para vocês que como foi a chegada dos portugueses aqui. Quando eles chegaram, os índios já habitavam aqui, os índios já viviam aqui, já cuidavam da terra, tudo que eles consumiam, eles faziam a reposição. Então, eles sempre tiveram essa relação de cuidado extremo com a natureza, né? Como eles têm até hoje. Nós vamos ver aqui em algumas páginas dos nossos livros também, sobre as habitações indígenas, hoje em dia ainda, como é lá na floresta amazônica, como é a relação deles com a natureza, que deveria, como sempre, ser um exemplo para todos nós. Então, lembrando que os índios habitavam, né, já aqui as terras onde hoje é o Brasil, né, e com a chegada dos portugueses, né, das embarcações, o que aconteceu? Que foi primeiramente no litoral da Bahia, né, lá. Quando eles chegaram, eles se encantaram com tudo que encontraram, né? Assim como estava lá no texto mesmo. Calor, as flores, tanta diversidade de espécies, de plantas, de animais, e eles ficaram encantados mais ainda com o pau-brasil, que é uma árvore que trouxe muito lucro para eles, por quê? Porque é uma árvore de madeira avermelhada. Então eles extraíam daquela árvore, né, a tinta vermelha que eles extraíam da árvore, eles usavam para tingir tecidos e ganhavam muito dinheiro para isso. Já os índios também utilizavam a tinta do pau-brasil para colorir os arcos, para pintar a pele, mas tudo de forma sempre muito respeitosa com a natureza, né? Então, com a chegada dos portugueses, eles trouxeram, né, novidade da sua cultura para os índios e também se apropriaram de muitas informações da cultura dos índios também. Tanto que eles ficaram encantados com o que eles encontraram aqui: guaraná, açúcar, canela guaraná, açúcar, canela e o cacau. O cacau eles chegaram a usar como dinheiro. Por exemplo, eles queriam comprar alguma coisa, eles não precisavam usar dinheiro, os portugueses, né? Eles pagavam com cacau. Tamanha importância que tinha, né, esse fruto. Então, o cacau, acredito que todos vocês sabem, que é a fruta, ele é a fruta que é a matéria-prima do chocolate. Então, naquela época, quando os portugueses descobriram esse fruto aqui, foi assim uma loucura para eles. Então, à medida que eles exportavam lá e levavam, né, extraíam daqui o nosso pau-brasil, então era o açúcar, a canela, o guaraná, o cacau, ele chegava até a chamar de drogas, né, o guaraná por dar tanta energia, o açúcar também, e algo que não tinha lá. Então eles começaram a extrair de forma desenfreada tudo aqui do Brasil, né, o pau-brasil e o guaraná e o açúcar, e desta forma explorando sempre quem? A mão de obra dos índios, sempre explorando a mão de obra. A professora quer que vocês olhem aqui na página 24 e 25 essa imagem. Quando vocês estiverem lendo o livro, a professora vai pedir para vocês observarem bem essa imagem, porque vocês vão observar quem? Os personagens que estão aqui, né? Então, vocês podem ver que temos aqui um grupo de indígenas, temos aqui os portugueses chegando, os soldados, né, já se aproximando para ir tomando conta, e mais quem chegando aqui no mar? Mais e mais embarcações chegando, porque à medida que eles foram, conhecendo, então assim, os portugueses, eles dominaram vários países assim da América em busca de ouro e prata. Então as embarcações saíam e eles iam, né, para a Ásia, eles iam para a África, eles iam para vários, né,
para vários continentes em busca de ouro e de prata. Quando chegaram no continente americano, eles se depararam com quem? Com o Brasil, né? Aqui é onde hoje é o Brasil, que naquela época ainda não tinha esse nome. Então, quando eles chegaram aqui, eles ficaram maravilhados. Então, eles não davam um nome, então eles se referiam às paisagens daqui, né? Se referiam aos índios, à árvore de madeira avermelhada. Então, eles mandavam várias cartas lá para Portugal contando tudo que eles tinham encontrado aqui nessa nova terra. E a mão de obra dos índios, que ainda para eles era de graça, porque os índios trabalhavam para eles e eles traziam bugigangas lá de Portugal, coisas que para os índios também era novidade. O espelho, o canivete, né, coisas que para os índios eram novidade, eles também traziam. Claro que com o tempo os índios foram percebendo que aquilo já não estava sendo legal, não, que aquilo já estava ultrapassando todos os limites, né? Que o pau-brasil já estava acabando, que não estava tendo respeito nem com os índios, nem com a natureza. E nesse contexto começaram também a surgir conflitos. Por quê? Porque os índios não aceitavam que os portugueses continuassem se apropriando. E os portugueses, por sua vez, achavam que por terem chego aqui, seriam eles os donos. E como de fato eles foram se apropriando de tudo. Nesse contexto também dos portugueses se apropriando de tudo, tinha um grupo de pessoas que tentava proteger os índios, que eram os jesuítas. Eles tentavam proteger os índios para que os soldados, né, não capturassem eles para levar eles trabalharem escravos, que mais tarde o conflito ficou muito grande. Por quê? Porque eles capturavam os índios e faziam os índios trabalharem de escravos. E os índios que não aceitavam entravam em conflitos e muitas vezes acabavam morrendo, né, por causa que o armamento deles não era tão grande. Então nós vamos ver aí que a nossa história, né, desde o início foi uma história de muita luta, né, muita luta para quê? Para conquistar os direitos do povo brasileiro, para conquistar o direito, né, de não termos o nosso meio ambiente, a nossa nação, a nossa história usurpada, roubada pelos portugueses. Então aí temos uma história uma história que precisa muito ser conhecida. Então nós vamos ver que lá, né, então nesse princípio aí Portugal chegou, Espanha também chegou, e o que aconteceu? Os dois países começaram a disputar. Então, né, eles queriam aproveitar tudo que tinham. Então, eles criaram, na época, vocês vão ver aqui no mapa da página 26, eles criaram uma linha imaginária que se chamava Tratado de Tordesilhas. Por quê? Porque cada país ficaria de um lado da linha. Claro que com o tempo Portugal também avançou o lado que seria da Espanha. Então, hoje em dia, aqui no nosso estado mesmo, no Paraná, na nossa cidade de Curitiba, nós podemos ver muitos traços nas cidades, por exemplo, que foram colonizadas e nesse período ficaram sob o controle da Espanha e as que ficaram sob o controle de Portugal. Então a gente percebe isso até hoje na cultura, nas calçadas, no modelo das casas, na divisão das quadras em lotes, nos bairros que as ruas são aquelas, né, por exemplo, tem estados, né, em que as ruas não são tão certinhas, as quadras, igual aqui no Paraná, né, tudo certinho as quadras. Tem lugares, por exemplo, no Nordeste, que as ruas são mais estreitas, as casas são mais juntas, não tem esses lotes, né? Em São Paulo também acontece muito isso, mas lá já é por conta do grande número da população mesmo, né? Então nós vamos ver que essa ocupação trouxe para nós reflexos até hoje na nossa cultura. Eles levaram a nossa cultura, mas também deixaram a deles. Mas é só uma pena que a forma que eles levaram não foi uma forma nada justa, né? Eles trouxeram muita história para cá, mas também de uma forma muito injusta levaram muita coisa nossa, né? Por meio de uma exploração, por meio até de escravidão. Escravizaram os índios, depois escravizaram os negros, trouxeram os imigrantes para cá
né? E os imigrantes também chegavam aqui na esperança de que no Brasil era uma terra produtiva e fértil, que iam ficar ricos. E o que acontecia? Quando chegavam aqui, tinham que trabalhar muito para conseguir garantir pelo menos o seu sustento, né? Com muito, muito, muito trabalho, os imigrantes conseguiram juntar um dinheiro para comprar uma pequena porção de terra, mas não foi fácil não, pessoal. Muitos deles chegaram aqui de início e acabaram, de certa forma, até escravizados. Italianos, japoneses, né? Com o tempo, eles foram conseguindo firmar as suas culturas, foram conseguindo se unir, criando as suas colônias ali, para quê? Para se fortalecerem, para conseguirem lutar também contra esse regime aí de exploração e de escravidão. Então é uma história que a gente vai vendo que, né, que sempre para conseguir vencer o abuso, para conseguir vencer a exploração, sempre teve que ter luta. Por isso nós precisamos lutar pelos nossos direitos, né? Então nós vamos ver aqui, né, um texto também muito importante na página 27, que está falando sobre os povos que vivem na floresta amazônica, né? E a forma que eles cuidam da natureza, e é importante que eles permaneçam lá e que tenham direito. Então nós vamos ler essas histórias, né, aqui, e vamos também nos aprofundar nesses conhecimentos. Por quê? Porque é a história do nosso Brasil, a história do nosso povo, né? Então nós vamos vendo aqui que os portugueses, então eles cobiçavam aqui do nosso país nossas riquezas, né? E quais eram essas riquezas que nós vamos ler? Eram o ouro, eram as especiarias. Por quê? Porque eles queriam levar. E eles utilizaram todos os conhecimentos dos índios, né? Dos indígenas, para quê? Para conseguirem extrair essas riquezas, né, dos nossos recursos naturais. E com isso, a coroa portuguesa, que estava instalada aqui, foi adquirindo muitas riquezas. E essas riquezas iam para onde? Iam todas para Portugal, né? Então, com o tempo, essas riquezas foram e chegamos, né, nessa exploração do pau-brasil, como vocês viram, que essa exploração cresceu assim, né, porque era assim a árvore símbolo do Brasil. Então, a Mata Atlântica né, tinha muito. Então, eles explorando os indígenas, conseguiram levar muito, podemos dizer que até quase todos, né? Hoje em dia nós temos aí uma mínima, né, a mínima porção de pau-brasil no Brasil, aqui no nosso país, mas já assim em condição de planta, árvore ameaçada em extinção, né? Não é igual, por exemplo, aqui no Paraná. Quando nós viajamos aqui, nós vemos o pinheiro do Paraná nas estradas, aquelas estradas lindas que a gente pega, principalmente quando vai para o norte, né? E ainda assim a gente sabe que é uma árvore ameaçada de extinção, porque se continuarem tendas queimadas, tendas derrubadas, e não tiver mais a araucária, não vamos ter mais a gralha azul. E daí? Porque a gralha azul, que é a nossa amiga aí que nos ajuda a espalhar a araucária aqui pelo nosso estado, né? E o pau-brasil já não é assim, né? Quem de vocês já viajou pelo Brasil e já viu, né, à beira da estrada, né, naqueles campos lindos, árvores de pau-brasil por aí? A gente sabe que não é tão fácil, né? A gente sabe que existem locais ainda que fazem essa preservação, mas já com o foco mesmo de preservar, de estudar e de multiplicar para que não, né, para que não venha entrar de fato em extinção. Mas não é algo que a gente encontre assim que nasceu ali, né, naturalmente está ali até hoje. Nós sabemos que não, porque a exploração foi tão grande que quase acabou com tudo, né? Quase que o pau-brasil ficaria só na história mesmo, né? Nós nem teríamos a oportunidade de conhecer. A professora vai postar uma foto para vocês verem como é linda a árvore do pau-brasil, tá? Então, aqui na página 28 e 29 do livro, nós vamos falar mais um pouquinho da exploração desta árvore. Então, como vocês sabem, que era uma árvore de madeira avermelhada, que os índios usavam, né, de forma muito consciente e respeitosa para colorir os seus arcos, colorir as penas, para pintar a pele. Os portugueses se encantaram com essa madeira porque
a tinta extraída eles utilizavam para atingir tecidos, né, que eles vendiam muito. E com a madeira faziam vários outros materiais que também, ou seja, trazia muito lucros para eles, né? E daí aqui na página 29 também vamos retomando, né, que esse período aqui de exploração, então eles encontraram muitos outros produtos que não existiam na Europa, então eles deram ao nome de drogas do sertão, né, que era o nome que eles deram aí para o nosso açúcar, para o nosso cacau, para o nosso guaraná e para canela, né, algo que não tinha lá. Então que eles levaram, aprenderam com os índios como se utilizava na nossa culinária e levaram para lá. Então algo bem interessante que a professora leu também, que algo que os índios, né, pela primeira vez experimentaram com os portugueses, não gostaram muito, vocês sabem o que foi? A carne de frango, a carne de galinha. Galinha cozida. Os índios não gostaram muito não na primeira experiência que tiveram. Depois foram aí se acostumando, foram se adaptando. Hoje, né, nós aqui no Brasil, quem não gosta, né, de um bom franguinho frito, assado ou cozido, né? Mas a primeira experiência de uma galinha cozida aqui no Brasil não foi muito bem aceita não. Depois, com o tempo, o povo foi se adaptando, né? Então, na nossa aula de história, nós vamos aqui até a página 30, né? Vendo aqui como as embarcações chegaram. Então, vocês vão vendo aqui pelas fotos, pessoal, que conforme ia crescendo o interesse pelas buscas, né, destes recursos naturais e dessas riquezas, crescia o interesse, crescia o número de embarcações. Então, era cada dia mais e mais e mais embarcações vindo de Portugal para extrair o pau-brasil, as especiarias. Por quê? Porque eles tinham a mão de obra de graça, não era nem barata, era de graça, né? Os índios trabalhavam para eles. Então, aconteceu de forma assim desenfreada mesmo essa colonização, essa ocupação do Brasil por Portugal, né? Quando Portugal até então estava dominando tudo aqui, tá? E a professora vai avançar com vocês um pouquinho mais aqui também, e nós vamos ver que essas conquistas nas nossas terras, né, elas passaram também por algumas mudanças, né? Por exemplo, então a exploração cresceu muito, mas Portugal não tinha condições de manter, né, de se apossar de tudo aqui e manter as embarcações, as pessoas que vinham para cá para buscar. Então, o que eles fizeram? Então, Portugal decidiu que ia fazer algo que ia trazer muito lucro para eles, que era um tratado de Tordesilhas. Então, eles dividiram, né, as terras aqui onde é o Brasil em 15 lotes. Para cada lote eles deram um nome. E alguns dos nomes que foi dado lá na época da coroa de Portugal, tem algum ou outro nome que vocês vão ver, que ainda é do nosso, que ainda tem hoje, né, alguns estados com esses nomes, ou algumas cidades com nomes que eram lá da época das capitanias hereditárias. Então, essas capitanias hereditárias foram feitas por quê? Porque então, né, a coroa de Portugal destinava uma pessoa para ficar responsável pelo aquele lote. Então, essa pessoa pagava impostos para o rei de Portugal para explorar este local. Então, dali ele explorava o pau-brasil, as plantas, as pedras preciosas, tudo que eles encontrassem, né? E ali eles iam fazendo a riqueza deles. Só que eles pagavam um imposto para o rei. Então, esta foi a forma que o rei encontrou do quê? De continuar tendo domínio sobre o Brasil, né, e de forma ainda a ter mais lucros sobre isso, que era o Tratado de Tordesilhas. Então, o que acontecia? A pessoa que recebeu essa terra, ela não poderia vender, ela poderia ser passada de pai para filho, né, e assim, ela não poderia sair daquela família. Então, por isso que se chamava capitanias hereditárias, né, hereditárias porque era herança. Então, aquela família que recebeu aquele lote ia ficar para sempre, né? Tipo, pagando os impostos, mas explorando todas as riquezas ali daquele local. Então, nós vamos vendo que essa foi a primeira forma de divisão de administração, né? Então, quando a coroa portuguesa precisava administrar tudo aqui, mas não tinha condições de ficar pagando pessoas. Então, o que eles fizeram?
eles de certa forma deram os lotes, né, que eram as capitanias, que dividiram em 15 lotes, e essas pessoas que receberam, elas exploravam a riqueza e pagavam o imposto para o rei. No nosso livro de geografia, nós vamos dar continuidade a esse assunto, tá? Das capitanias hereditárias. Então, lá na página, a partir da página 12. Então, nós vamos ver aqui, só que antes disso, nós vamos ver aqui na página 13. Na página 13 do livro aqui de geografia de vocês, tá? Aqui na página 13, olha aqui alguns nomes, né, que eles receberam, né? Temos aqui os 15 nomes dos lotes que foram divididos e que alguns deles até hoje são nomes que nós conhecemos de estados, né, de estados e cidades do que fazem parte do nosso Brasil hoje, tá, pessoal? Então, aqui na página 12, a professora vai apresentar agora o mapa atual para vocês, tá? Então, aqui na 13, nós vimos o mapa de como ficou com as capitanias hereditárias. Então, vocês vejam aqui, quando a professora falou do Tratado de Tordesilhas, era, de certa forma, uma linha imaginária, tá, pessoal? Só que para cá era a Espanha que comandava tudo, para cá era Portugal. Claro que Portugal ainda avançou mais ainda, né? Então, além dessa linha, Portugal ainda invadiu mais lugares ali que não estava previsto. Até que com o tempo essa linha deixou de existir e daí foram feitas novas divisões, né? E nós temos aqui o nosso mapa, né? Aqui, ó, o mapa da divisão política, de quando o Brasil daí deixou de ser as capitanias hereditárias e passamos a ter a divisão política. Então, lembrando aqui, ó, características para ler um mapa, né, pessoal? Lembrando que, ó, precisa ter legenda, precisa ter escala e a rosa dos ventos para nos organizar, para nos orientar na leitura. Então, aqui nós temos, né, temos aqui o mapa do Brasil e digamos que de certa forma aqui, né, nós temos a linha, né, que seria do Tratado de Tordesilhas, né, para que vocês entendam. E aonde eram as capitanias hereditárias aqui, hoje nós temos, né, os nossos estados aqui, como a gente viu, os nossos vários estados do país, que hoje estão assim. Então, o nosso país, o Brasil, ele possui um território de, olha lá a medida que eu vou falar, 8.515.759 quilômetros quadrados. Olha só a extensão do nosso Brasil. E ele está dividido em 27 unidades da federação. 26, e essas unidades são 26 estados e mais o Distrito Federal. Então, pessoal, quando vocês forem ler um documento, né, ou preencher algo, sempre preencher um cadastro quando pergunta o endereço, quando chega lá, né, na cidade, tem lá do lado o F. Às vezes as pessoas não sabem o que é o F. Então, o F significa Unidade da Federação. Em qual unidade da federação você vive? Nós que vivemos no Paraná, então a nossa unidade da federação é PR, que é o Paraná, né? Então, nós vamos vendo aqui no nosso mapa aqui, então, e lembrando, né, que o Brasil, ele tem um nome, né, que é a Unidade Federativa do Brasil, tá, pessoal? Porque às vezes a gente pergunta isso e a gente não sabe, meu Deus, mas o nome do meu país é Brasil, né? Não, né? Então, nós temos aí a nossa unidade federativa, tá bom, pessoal? Por isso que quando a gente vê algum documento oficial, sempre tem o quê? O governo federal, que significa a federação, né? Tá? Então, a professora vai trabalhar aqui com vocês, tá bom? Então, nós vamos aqui até a página 14, fazendo as comparações desses mapas. Então, nós temos o mapa daqui das capitanias hereditárias, né, que foi no século XVI, olhem lá, e hoje nós já estamos no século XXI, então olha quantos séculos atrás, né, foi esse mapa aqui. Temos um mapa atual, que é o mapa da divisão política hoje do Brasil. Por que divisão política? Aonde
cada estado tem o seu representante político, né? Então temos os estados, nós temos um país que é o Brasil, que é dividido por 26 estados e mais o Distrito Federal. Cada estado é dividido em cidades, né? Cidades estas que são administradas por prefeitos, né? Então, dentro dessas cidades tem os bairros, e dentro desses bairros temos as nossas ruas, nossas quadras e as nossas casas. Então, vocês viram só que está tudo muito ligado? Então, esse é o nosso mapa atual da divisão política. Daí nós vamos ver aqui na página 13 do livro de Geografia o mapa das capitanias hereditárias, como foi a primeira divisão lá, quando a coroa de Portugal dividiu tudo por lotes, né, para que cada família designada lá pelo rei de Portugal ia ficar responsável por administrar, na verdade, explorar, né, as riquezas dessa capitania que ficou responsável, pagando um imposto para o rei. E vamos ver também uma outra divisão já lá em 1889. Vamos ver lá uma nova divisão também, tá? Conforme as linhas foram acontecendo. Então, nós vamos ver que depois das capitanias hereditárias, né? Então, daí foi feita uma nova divisão, e o que nós vamos vendo? Que os estados ficaram maiores, os espaços ficaram maiores, que deixou de, né? Aonde, quando a professora fala lote, não significa o lote igual o terreno da nossa casa. Lote era o nome que eles davam para o espaço que seria de cada capitania. Tá bom, pessoal? Então, hoje vocês vão ter aí uma leitura deliciosa de história, geografia. Então, assim, naveguem nessa história que vocês vão ver como é gostoso aprender e conhecer mais, né, pessoal? Então, assim, se eu quero ser um cidadão, né, se eu quero lutar pelos meus direitos, eu preciso conhecer os meus deveres. E para eu saber os meus direitos, conhecer os meus deveres, eu preciso primeiramente fazer o quê? Conhecer a minha história, né? Então, estamos aqui com a oportunidade de conhecer, né? Saber como tudo começou e entender, e vamos ler aí. Então, História e Geografia, a professora vai passar as páginas dos livros e espero que vocês tenham uma ótima leitura e até amanhã.